Eu não estou aqui para lhe convencer de nada. Eu estou aqui para lhe dar nada menos do que a verdade. E é você quem vai escolher o que fazer com ela. Eu queria agradecer ao Daniel Vargas por esse vídeo. Eu só sou co-produtor dele. Então todas as informações sobre o ator, sobre essa novela, sobre o caso envolvido, inclusive a numerologia, partiu da pesquisa dele. Então eu só sou um dos co-produtores e contextualizei a situação. Então eu faço esse vídeo principalmente para os meus inscritos perceberem que eles manipulam realmente qualquer coisa. Não é só o formato de algo, não é só quem foi eleito. Eles controlam tudo, toda a mídia. Não é só um pedacinho dela, inclusive as novelas. Então eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira, eu vou contextualizar vocês no porquê dessa mentira. Segundo, eu vou falar sobre a história desse ator, o que eu sei sobre ele, contextualizar com a novela. E por último, eu vou falar sobre o óbito dele. Eu digo óbito e não morte, porque o que eles querem é chocar vocês. Em nenhum momento vocês vão ter como registrar que ele realmente morreu. Vocês só vão ter uma pura assinatura de que ele foi encontrado morto. Você não vai ter nenhuma filmagem disso. Eu vou mostrar disso agora para vocês. Uma filmagem que aconteceu exatamente no local. Esse vídeo está rolando pela internet. E neles nós vemos que um dos habitantes diz que ali é muito raso. E não só isso, eles estão todos filmando aquilo. E se realmente aconteceu, como a gente vai ver ali nas notícias, todo o resgate teria sido ali do lado e vocês teriam centenas de pessoas filmando isso, postando na internet. Não foi só porque aconteceu numa área não urbana, que não significa que as pessoas não têm celular hoje em dia, e como vocês vão ver nesse seguinte vídeo. Mas é profundidade rasa, não é muito funda não. Eu vi, eu sei que eles estão pensando. Mas é profundidade rasa, não é muito funda não. Eu vi, eu sei que eles estão pensando. Uma das coisas que eu falo bastante aqui no canal é mais ou menos isso. A verdade nas artes e a mentira na mídia. Não importa se é jornal, se é TV, não importa se é rádio, toda ela é manipulada, toda ela não passa de um grande teatro. Enquanto eles estão sempre passando a verdade nas novelas, nos filmes, nos seriados. Eu sei que parece um absurdo isso, e as pessoas sempre ridicularizam, mas um caso recente foi de uma novela anterior, então eu falo tudo sobre esse teatro político que aconteceu no Brasil nesse ano de 2016, nessa série, sobre o Lula e a Dilma, mas enfim, teve esse caso de uma novela recentemente, em que exatamente quando o chefão da quadrilha é preso, começa um impeachment. É algo que as pessoas ridicularizam a princípio, até atacam, mas em certos momentos elas percebem que isso acontece diariamente, não é uma hora, não é um caso específico, é o tempo todo a mídia manipulando. Só aqueles que estão despertos há bastante tempo percebem que tudo que passa na Rede Globo é uma grande mentira. E eu vou falar sobre isso um pouco mais nesse vídeo então. Primeira parte, vou falar aqui sobre as hidrelétricas e comparar com os recursos minerais. No futuro eu farei um vídeo só para falar sobre fontes de energia, minha opinião sobre cada uma delas. Tem coisas que te deixariam de queixo caído, mas o que eu vou resumir bastante aqui é o seguinte. Toda fonte de energia que concorre com os recursos minerais é sempre difamada, combatida, atacada. Como nós vemos aqui, a hydropower, que é o poder hídrico, né? As hidrelétricas estão contidas, é uma fonte de recursos renováveis que provém uma energia limpa, que não causa mal algum até. É também uma fonte de energia duradoura, então as usinas são feitas para durar muito tempo. Tem muito sobre isso, daria para ficar horas e horas falando sobre isso. Eu vou resumir bastante aqui para vocês a situação do Brasil, ok? Então, segundo The Brazil Business, as fontes de energia no Brasil, 40% da nossa energia é vinda do petróleo. Acontece que o Brasil ele importa 60% do seu petróleo. Só recentemente a gente, por milagre, descobre o pré-sal. E a gente, em vez de começar a utilizar o pré-sal, a gente começou a exportar esse petróleo lá para o estrangeiro. E depois, quando eles já refinaram, a gente importa novamente. Vou falar um pouco então sobre as hidrelétricas para contextualizar mais ainda. Tem muitos outros tipos de energia no Brasil. O Brasil é riquíssimo em opções.
Uma delas, por exemplo, seriam as marés. Imagina quantas praias nós temos e quanta energia elas não poderiam ser produzidas bem ali, exatamente onde a gente consome. Enfim, dá para ficar horas falando sobre isso, como eu disse, mas vamos contextualizar exatamente as hidrelétricas. As hidrelétricas é a maior fonte de eletricidade do Brasil. Então, novamente, o petróleo é de energia, só que, por exemplo, você não liga seu carro na tomada, né? Poderia acontecer, como dá para debater sobre isso nos próximos vídeos, mas não é o que a gente faz. Você vai lá e tem que pagar para alguém encher ali com líquido mal cheiroso, poluente, no seu carro, pagar uma fortuna ali e tá ótimo. É o boleto, tem que fazer o quê? Você não tem opção? Foi o Estado que fez assim. Só que mesmo a gente usando 70% da energia vinda de hidrelétricas, tá? Então ela é muito importante para a fonte de energia das casas das pessoas, a gente só usa 25% dessa nossa capacidade. Esse número 25, como eu poderia falar nos próximos vídeos, e debater sobre isso, é um número ilusório. Existem tecnologias muito recentes para captar esse tipo de energia. É muito menos do que isso, e eu tenho nenhuma dúvida sobre isso, ok? A gente, mesmo assim, a gente exporta a maior parte dessa produção de energia para os Los Hermanos lá da Argentina e do Paraguai. Então, para um pouco aqui e pensa um momento comigo. O Brasil usa 40% praticamente da sua energia de petróleo. Só que a gente tem um petróleo aqui do lado, que é o pré-sal. Ok? Só que em vez de a gente usar o nosso petróleo, a gente exporta esse petróleo, aí as pessoas refinam e a gente importa de novo. Não só isso. A nossa energia que a gente produz elétrica, nós não usamos. Então, assim, a gente, em vez de usar energia elétrica, a gente vende para os Los Hermanos. O petróleo que a gente tem, em vez de a gente refinar, a gente vende para os gringos. A gente fica com nada aqui no Brasil. E o que gera toda essa corrupção na Petrobras, que se você é brasileiro, você deve saber, um pouquinho só da corrupção que tem nela. Você vai ter que pagar como fonte de energia lá para ligar seu carro, para ligar as indústrias. Você está entendendo o absurdo da onde a gente se encontra na fonte energética? Então, assim, queria contextualizar um pouco para vocês. Aqui tem as 10 maiores hidrelétricas do Brasil. Eu vou falar exatamente, né, sobre a Xingó, que produz cerca de 3.000 megawatts de energia. Mas o que acontece com o brasileiro? Ele não está preocupado em como a luz dele liga ou como a TV dele liga. Ele paga o boleto e quer assistir a novela das 9. Nessa novela das 9 tem esse ator chamado Domingos Montagner. Ele é segundo tenente da infantaria, então ele é do Exército Brasileiro. Eu tenho familiares maçons. Eu não sou maçom, eu sou cristão. Ok? Rastafari, então a minha ideologia é incompatível com a deles. Ok? Só para deixar claro isso aqui. Porém, eles me confirmaram de que ele era um mestre maçom nível 3. Eu não estou aqui dizendo que isso é verdade, tá? Estou só falando a minha pura verdade, assim como eu vejo, tá? Então foi o que me falaram. Eu não quero que vocês tenham isso como verdade, mas eu garanto que são fontes confiáveis, ok? Esse ator, ele está no auge da sua carreira, ou estava, né? No caso do Hobbiton. O filme que ele está participando agora é o segundo mais visto no Brasil. Ele participou como ator principal da última novela, que estreou exatamente no mês 3. Essa novela, ela vai tratar de um assunto que é exatamente as hidrelétricas. Ela vai se chamar Velho Chico. Então, esse personagem chamado Santo dos Anjos, ele vai combater as hidrelétricas que vão ser difamadas nessa novela. Então, se quem acompanha vai entender que a hidrelétrica é como se fosse um vilão, um personagem vilão dessa novela. Além de ter um péssimo gosto, essa novela, por essa arte, ok? Não sei quem gosta disso daí. Ela tem todo um simbologismo nela envolvido. Então, a luta do bem contra o mal, a relação do homem com a mulher, o positivo contra o negativo. Ele quer acabar com essas fontes de energia e transformar todo o povo como agropecuário novamente. Então, o povo brasileiro assistindo aquela novela, ele se conscientiza de que não passa de um povo agropecuário. Essas fontes de energia, ele não quer saber como funciona. A novela está falando, o ator principal ali está falando que é ruim, e ótimo, acabou, ela não vai querer pesquisar disso. Enquanto aqui em São Paulo, o que mais mata é a poluição, ok? Tá todo mundo tossindo por aí e ninguém sabe por quê, né? Eu acho que eu sei por quê, né? Porque eu não consigo chegar a São Paulo inteiro, tá certo?
Nada de estranho até aí nessa novela. A Globo vive fazendo isso, manipulando a mídia, ok? Só que em certo momento, esse ator principal ele vai tomar um tiro, ele vai morrer. Tem toda uma cena meio bizarra, assim, como cânticos. É como se fosse uma mistura de várias religiões, não é nenhuma religião específica, como se estivesse atingindo um grande público. E tem uma música e ele é ressuscitado durante essa novela. Bom, ok, até aí tudo bem, é só uma novela, né? Só que agora, no dia 15, encontram o corpo de Domingos Montagner, de 54 anos, a 18 metros de profundidade e a 320 metros da margem, perto da usina de Xingó. Então presta atenção na quantidade de coincidências que tem aqui. Primeiro, ele morreu no dia 15, que vai dar 6, eu vou falar isso na segunda parte, ok? Mas só para anotar aqui. Ele tem 54 anos, que vai dar 9, ou tinha no caso do óbito. Ele foi encontrado, ele estava a 18 metros de profundidade, o que é mentira, segundo o morador, como a gente viu lá no vídeo. Vejam novamente. Mas é profundidade rasa, não é muito funda não. Eu vi, eu sei que eles estão pensando. Mas é profundidade rasa, não é muito funda não. Eu vi, eu sei que eles estão pensando. E a 320 metros da margem, mesmo assim, nenhuma dessas pessoas com câmera filmou, perto da usina de Xingó, onde eles estavam filmando, que produz aproximadamente 3.000 megawatts de energia. Vou falar um pouco agora sobre as coincidências que tem envolvendo essa morte e como ele se relaciona com a numerologia. Nikola Tesla uma vez disse que se você entendesse a magnificência do número 3, 6 e 9, então você teria a chave para o universo. Antes de continuar, vou falar então o que significa a numerologia do 3, e vocês vão ver que está envolvida o tempo todo, incluindo no nível de que ele era da maçonaria. O mestre maçom é nível 3 da maçonaria, ok? O número 3 está envolvido, entre outras coisas, com uma pessoa que procura uma carreira nas artes, especialmente nas artes verbais, ou seja, na atuação. Então o número 3 ele já está envolvido aí com as carreiras de artes. A gente vai ver como ele está completamente envolvido com o ator e seu personagem. Antes, não é uma questão de religião. Eles fazem isso para debochar o Novo Testamento. Eles não acreditam no Novo Testamento, eles não acreditam na palavra do Messias, e eles debocham dela o tempo todo. Então não é uma questão do que eu acredito, do que você acredita, mas do que eles debocham sobre, ok? Então tem um vídeo sobre isso. Para eles, o Messias do Novo Testamento é quem eles combatem exatamente, é o anticristo deles. Então, para quem nossa fé, nós damos para eles é o inimigo, obviamente, né? Tá certo que para quem a gente reza e é do bem e combate o mal, quem será o inimigo desse mal, ok? Então, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Vamos ver o nome do ator inteiro, né? Domingos Montagner Filho. Então, novamente, sempre quando aparece o 9, é assim que funciona para eles. Esse número tem tanta importância quanto 3 ou 6. É uma maneira de inverter, então tanto o 6 quanto o 9 é a mesma coisa. Um representa um lado da dualidade, o outro representa o outro. Negativo, positivo, masculino, feminino. Então 6, 9, 6. É o primeiro 66. 6, 6, 6, 6. E aqui você vai ter um 3, né? Exatamente o nível de que ele era da maçonaria. Aqui você vai ter o 70/7. Faz alusão ao que Jesus dizia: perdoa os 70 vezes 7. Ele fazia isso em referência aos 7 vezes em que Caim seria culpado e 70 vezes quem matou Caim seria culpado. Então Jesus fala de perdoar não só Caim, mas quem mata Caim. Jesus fala de perdão enquanto eles estão zombando dele. O nome do personagem é Santo dos Anjos. Você fala, nossa, que nome bonito. Também tem 666. Domingos, vamos só separar Domingos. 666. 3, 3, 6. Montagner, 6, 3 com 3, 33. 6. Filho, 6, consoantes 6, total 6, tem 666. Domingos Montagner.
33, 6. Velho Chico, que é o nome da novela. 6. Chico, 6. São tantos 666 num só nome que, se você ainda acredita que tudo isso não foi uma montagem, eu acho que é hora de um pouco abrir os seus olhos e assim, encarar a conspiração como algo sério. Não é porque algo parece ridicularizado pela maior parte da população que realmente é aquilo que a população acredita. A verdade é para os poucos. Poucos vão perceber sobre isso, poucos vão ter acesso a esse vídeo. Então, por favor, espalhem para o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos mostrar para eles que a mídia está manipulando, é facilmente observável. Não são coincidências tudo isso que acontece, tá? É uma maneira de chocar. Agora ninguém vai. Agora eu garanto, cara, que se tiver um plebiscito público para fechar todas as hidrelétricas do mundo, vão usar esse carinha na capa, ok? Eu não estou falando que ele morreu aqui, tá? Vocês não vão ter nenhuma testemunha de que eles morreram, a não ser o óbito. Então, até onde eu sei, ele pode estar em algum lugar aí tirando férias, ok? Ou se aposentando, já que ele tinha 54 anos. Mais um 9 aí. Tchau, tchau. Pessoas sempre ridicularizam, mas um caso recente foi de uma novela anterior, então eu falo tudo sobre esse teatro político que aconteceu no Brasil nesse ano de 2016, nessa série, sobre o Lula e a Dilma, mas enfim, teve esse caso de uma novela recentemente em que exatamente quando o chefão da quadrilha é preso, começa um impeachment. É algo que as pessoas ridicularizam a princípio, até atacam, mas em certos momentos elas percebem que isso acontece diariamente, não é uma hora, não é um caso específico, é o tempo todo a mídia manipulando. Só aqueles que estão despertos há bastante tempo percebem que tudo que passa na Rede Globo é uma grande mentira. E eu vou falar sobre isso um pouco mais nesse vídeo então. Primeira parte, vou falar aqui sobre as hidrelétricas e comparar com os recursos minerais. No futuro eu farei um vídeo só para falar sobre fontes de energia, minha opinião sobre cada uma delas. Tem coisas que te deixariam de queixo caído, mas o que eu vou resumir bastante aqui é o seguinte: toda fonte de energia que concorre com os recursos minerais é sempre difamada, combatida, atacada. Como nós vemos aqui, a hydropower, que é o poder hídrico, né? As hidrelétricas estão contidas. É uma fonte de recursos renováveis que provém uma energia limpa, que não causa mal algum à Terra. É também uma fonte de energia duradoura. Então as usinas são feitas para durar muito tempo. Tem muito sobre isso, daria para ficar horas e horas falando sobre isso. Eu vou resumir bastante aqui para vocês a situação do Brasil, ok? Então, segundo The Brazil Business, as fontes de energia no Brasil, 40% da nossa energia é vinda do petróleo. Acontece que o Brasil ele importa 60% do seu petróleo. Só recentemente a gente, por milagre, descobre o pré-sal e a gente, em vez de começar a utilizar o pré-sal, a gente começou a exportar esse petróleo lá para o estrangeiro e depois, quando eles já refinaram, a gente importa novamente. Vou falar um pouco então sobre as hidrelétricas para contextualizar mais ainda. Tem muitos outros tipos de energia no Brasil. O Brasil é riquíssimo em opções. Uma delas, por exemplo, seriam as marés. Imagina quantas praias nós temos e quanta energia elas não poderiam ser produzidas bem ali, exatamente onde a gente consome. Enfim, dá para ficar horas falando sobre isso, como eu disse, mas vamos contextualizar exatamente as hidrelétricas. As hidrelétricas é a maior fonte de eletricidade do Brasil. Então, novamente, o petróleo é de energia, só que, por exemplo, você não liga seu carro na tomada. Eu não estou aqui para lhe convencer de nada. Eu estou aqui para lhe dar nada menos do que a verdade. E é você quem vai escolher o que fazer com ela. Eu queria agradecer ao Daniel Vargas por esse vídeo. Eu só sou o co-produtor dele. Então todas as informações sobre o ator, sobre essa novela, sobre o caso envolvido, inclusive a numerologia, partiu da pesquisa dele. Então eu só sou um dos co-produtores e contextualizei a situação. Então eu faço esse vídeo principalmente para os meus inscritos perceberem
que eles manipulam realmente qualquer coisa. Não é só o formato de algo, não é só quem foi eleito. Eles controlam tudo, toda a mídia. Não é só um pedacinho dela, inclusive as novelas. Então eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira, eu vou contextualizar vocês no porquê dessa mentira. Segundo, eu vou falar sobre a história desse ator, o que eu sei sobre ele, contextualizar com a novela. E por último, eu vou falar sobre o óbito dele. Eu digo óbito e não morte, porque o que eles querem é chocar vocês. Em nenhum momento vocês vão ter como registrar que ele realmente morreu. Vocês só vão ter uma pura assinatura de que ele foi encontrado morto. Você não vai ter nenhuma filmagem disso. Eu vou mostrar disso agora para vocês. Uma filmagem que aconteceu exatamente no local. Esse vídeo está rolando pela internet. E neles nós vemos que um dos habitantes diz que ali é muito raso. E não só isso, eles estão todos filmando aquilo. E se realmente aconteceu, como a gente vai ver ali nas notícias, todo o resgate teria sido ali do lado e vocês teriam centenas de pessoas filmando isso, postando na internet. Não foi só porque aconteceu numa área não urbana, que não significa que as pessoas não têm celular hoje em dia, e como vocês vão ver nesse seguinte vídeo. Mas é profundidade rasa, não é muito funda não. Eu sei que eles estão tentando. Mas é profundidade rasa, não é muito funda não. Eu sei que eles estão tentando. Uma das coisas que eu falo bastante aqui no canal é mais ou menos isso. A verdade nas artes e a mentira na mídia. Não importa se é jornal, se é TV, não importa se é rádio, toda ela é manipulada, toda ela não passa de um grande teatro. Enquanto eles estão sempre passando a verdade nas novelas, nos filmes, nos seriados. Eu sei que parece um absurdo isso, e as pessoas de Xingó. Então presta atenção na quantidade de coincidências que tem aqui. Primeiro, ele morreu no dia 15, que vai dar 6. Eu vou falar isso na segunda parte, ok? Mas só para anotar aqui. Ele tem 54 anos, que vai dar 9, ou tinha no caso do óbito. Ele foi encontrado, ele estava a 18 metros de profundidade, o que é mentira, segundo o morador, como a gente viu lá no vídeo. Vejam novamente. Mas é profundidade rasa, não é muito funda não. Eu sei que eles estão tentando. Mas é profundidade rasa, não é muito funda não. Eu sei que eles estão tentando. E a 320 metros da margem, mesmo assim, nenhuma dessas pessoas com câmera filmou, perto da usina de Xingó, onde eles estavam filmando, que produz aproximadamente 3.000 megawatts de energia. Vou falar um pouco agora sobre as coincidências que tem envolvendo essa morte e como ele se relaciona com a numerologia. Nikola Tesla uma vez disse que se você entendesse a magnificência do número 3, 6 e 9, então você teria a chave para o universo. Antes de continuar, vou falar então o que significa a numerologia do 3, e vocês vão ver que está envolvida o tempo todo, incluindo no nível de que ele era da maçonaria. O mestre maçom é nível 3 da maçonaria, ok? O número 3 está envolvido, entre outras coisas, com uma pessoa que procura uma carreira nas artes, especialmente nas artes verbais, ou seja, na atuação. Então o número 3 ele já está envolvido aí com as carreiras de artes. A gente vai ver como ele está completamente envolvido com o ator e seu personagem. Antes, não é uma questão de religião. Eles fazem isso para debochar o Novo Testamento. Eles não acreditam no Novo Testamento, eles não acreditam na palavra do Messias, e eles debocham dela o tempo todo. Então não é uma questão do que eu acredito, do que você acredita, mas do que eles debocham sobre, ok? Então tem um vídeo sobre isso. Para eles, o Messias do Novo Testamento é quem eles combatem exatamente, é o anticristo deles. Então para quem nossa fé, nós damos para eles é o inimigo, obviamente, né? Tá certo que se é para quem a gente reza e é do bem e combate o mal, quem será o inimigo desse mal, ok? Então, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 660, mestre maçom nível 3. Eu não estou aqui dizendo que isso é verdade, tá? Estou só falando a minha pura verdade, assim como eu vejo, tá? Então foi o que me falaram. Eu não quero que vocês tenham isso como verdade, mas
eu garanto que são fontes confiáveis, ok? Esse ator, ele tá no auge da sua carreira, ou estava, né, no caso do Hobbiton. O filme que ele está participando agora é o segundo mais visto no Brasil. Ele participou como ator principal da última novela, que estreou exatamente no mês 3. Essa novela, ela vai tratar de um assunto que é exatamente as hidrelétricas. Ela vai se chamar Velho Chico. Então, esse personagem chamado Santo dos Anjos, ele vai combater as hidrelétricas que vão ser difamadas nessa novela. Então, se quem acompanha vai entender que a hidrelétrica é como se fosse um vilão, um personagem vilão dessa novela. Além de ter um péssimo gosto, essa novela, por essa arte, ok? Não sei quem gosta disso daí. Ela tem todo um simbologismo nela envolvido, então, a luta do bem contra o mal, a relação do homem com a mulher, o positivo contra o negativo. Ele quer acabar com essas fontes de energia e transformar todo o povo como agropecuário novamente. Então, o povo brasileiro assistindo aquela novela, ele se conscientiza de que não passa de um povo agropecuário. Essas fontes de energia, ele não quer saber como funciona. A novela está falando, o ator principal ali está falando que é ruim, e ótimo, acabou, ela não vai querer pesquisar disso. Enquanto aqui em São Paulo, o que mais mata é a poluição, ok? Tá todo mundo tossindo por aí e ninguém sabe por quê, né? Eu acho que eu sei por quê, né? Porque eu não consigo chegar a São Paulo inteiro, tá certo? Nada de estranho até aí nessa novela. A Globo vive fazendo isso, manipulando a mídia, ok? Só que em certo momento, esse ator principal ele vai tomar um tiro, ele vai morrer. Tem toda uma cena meio bizarra, assim, como cânticos. É como se fosse uma mistura de várias religiões, não é nenhuma religião específica, é como se estivesse atingindo um grande público. E tem uma música e ele é ressuscitado durante essa novela. Bom, ok, até aí tudo bem, é só uma novela, né? Só que agora, no dia 15, encontram o corpo de Domingos Montagner, de 54 anos, a 18 metros de profundidade e a 320 metros da margem, perto da usina, né? Poderia acontecer, como dá para debater sobre isso nos próximos vídeos, mas não é o que a gente faz. Você vai lá e tem que pagar para alguém encher ali com líquido mal cheiroso, poluente, no seu carro, pagar uma fortuna ali e tá ótimo. É o boleto, tem que fazer o quê? Você não tem opção? Foi o Estado que fez assim. Só que mesmo a gente usando 70% da energia vinda de hidrelétricas, tá? Então ela é muito importante para a fonte de energia das casas das pessoas, a gente só usa 25% dessa nossa capacidade. Esse número 25, como eu poderia falar nos próximos vídeos, e debater sobre isso, é um número ilusório. Existem tecnologias muito recentes para captar esse tipo de energia. É muito menos do que isso, e eu tenho nenhuma dúvida sobre isso, ok? A gente, mesmo assim, a gente exporta a maior parte dessa produção de energia para os Los Hermanos lá da Argentina e do Paraguai. Então, para um pouco aqui, pensa um momento comigo. O Brasil usa 40% praticamente da sua energia de petróleo. Só que a gente tem um petróleo aqui do lado, que é o pré-sal. Ok? Só que em vez de a gente usar o nosso petróleo, a gente exporta esse petróleo, aí as pessoas refinam e a gente importa de novo. Não só isso. A nossa energia que a gente produz elétrica, nós não usamos. Então, assim, a gente, em vez de usar energia elétrica, a gente vende para os Los Hermanos. O petróleo que a gente tem, em vez de a gente refinar, a gente vende para os gringos. A gente fica com nada aqui no Brasil. E o que gera toda essa corrupção na Petrobras, que se você é brasileiro, você deve saber, um pouquinho só da corrupção que tem nela. Você vai ter que pagar como fonte de energia lá para ligar seu carro, para ligar as indústrias. Você está entendendo o absurdo da onde a gente se encontra na fonte energética? Então, assim, queria contextualizar um pouco para vocês. Aqui tem as 10 maiores hidrelétricas do Brasil. Eu vou falar exatamente, né, sobre a Xingó, que produz cerca de 3.000 megawatts de energia. Mas o que acontece com o brasileiro? Ele não está preocupado em como a luz dele liga ou como a TV dele liga. Ele paga o boleto e quer assistir a novela das 9. Nessa novela das 9 tem esse ator chamado Domingos Montagner. Ele é segundo tenente da infantaria, então ele é do Exército Brasileiro. Eu tenho familiares maçons. Eu não sou maçom, eu sou cristão.
ok? Rastafari, então a minha ideologia é incompatível com a deles, ok? Só para deixar claro isso aqui. Porém, eles me confirmaram de que ele era um